teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais uma vez, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, que minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Enquanto as palavras pede a graça agora do Espírito, erga um clamor ao céu agora ao Espírito Santo, que possa te dar palavras de ciência, palavras de sabedoria, que o Espírito Santo agora possa vir sobre ti e sobre os teus, que o Espírito Santo possa preencher o nosso vazio, que o Espírito Santo agora possa preencher o vazio que existe à nossa volta, das pessoas que estão à nossa volta, buscando o prazer pelo prazer, buscando as coisas desregradas. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos que vós possa vir como fogo, que o Senhor possa vir como em Pentecostes. Por isso nós estamos aqui com Maria, por Maria e Maria, pedindo a vossa presença, Espírito Santo, pedindo que vós possa vir nessa pregação, pedindo que o Senhor possa vir nessa igreja, formando aqui os apóstolos dos últimos tempos. Nós queremos ser formados no coração da Virgem Maria, queremos ser formados no fogo, Espírito Santo. Vem sobre nós este momento e nós clamamos, vem ao nosso redor. Vem, Espírito Santo, preencher os corações daqueles que estão no pecado neste momento. Vem, Espírito Santo, e vai, se o Espírito te inspirar, vai orando no Espírito e vai pedindo a graça do fogo de Pentecostes agora, para que Deus possa te dar coragem, renúncia e disposição. Que o Espírito Santo de Deus possa brotar no teu coração essa oração de reparação, essa oração de súplica, de misericórdia. Shuri canta la bara canta la baria la badara 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 badara. Shuri canta la baria la badaria la badaria la canta la baria la badaria canta la badaria. Shuri alla ba canta la baria la baria la badara canta la baria canta la baria. Shuri canta la baria la baria canta 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 la baria. Shuri canta la baria la baria la baria canta la baria canta la baria de canta la baria de. Shuri la badara 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 badaria la badara 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 badara. Erga os teus braços e vai movendo os teus braços em várias direções, orando no Espírito com as mãos, clamando a misericórdia aos quatro cantos dessa cidade, aonde agora há prostituição, que chega a misericórdia, aonde agora há o uso e o consumo de drogas, que chega a misericórdia, aonde há doutrinas falsas ou ocultismo, que chegue a misericórdia. Shuri alla canta la baria la bara canta la bari canta la baria la balari. Shuri andala canta la bara canta la bara canta la ba canta la re re re. Shuri andala canta la bara canta la re 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 la bara la re re re. Shuri andala canta la baria la canta la baria la bara canta la baria la bara canta la bari. Ori alla canta la baria la bara canta la bara canta la baria la canta la bari. La canta la bari. Shuri canta la barqueta la baria la canta la barqueta la baria. Ori la shuri canta la barqueta la baria canta la baria. Ori la canta la barqueta la baria canta la shuri la baria. Ori la canta la barqueta la barqueta la barqueta la baria.
Canta la Maria la Shuri canta la Maria Põe a mão no teu coração e canta de novo essa canção. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Vai sentando no teu lugar e canta suavemente só essa parte. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, e suavemente. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, consagrados ao coração da Santíssima Virgem, essa pregação que eu queria falar hoje, creio que de certa maneira seja o coração das mensagens de Nossa Senhora em Fátima, não só em Fátima, mas todas as aparições da Virgem Maria, que verdadeiramente é a Virgem Maria, vai nos trazer este tema, em que muitas vezes nós vamos deixar despercebidos por tantas outras coisas. Mas aqui está o coração dos apelos da Santíssima Virgem Maria: oração e reparação. Muitas pessoas falam tantas coisas das aparições de Fátima. A apostasia, mas a Virgem Maria deu um remédio. Qual foi o remédio? Oração e reparação. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas para vir um triunfo do coração da Virgem Maria, nós consagrados a ela precisamos fazer o quê? Oração e reparação.
Nossa Senhora disse: o Brasil vai entrar no comunismo. Em 1936 ela apareceu na cidade de Pesqueira, no Pernambuco, e falou que o comunismo entraria. Mas ela também deu um remédio para esses males não vir. Qual foi o remédio? Oração e reparação. Naquelas mensagens ao Padre Gobi, Nossa Senhora fala que a apostasia chegaria a entrar dentro da igreja. E é o que nós vemos, hoje se prega tudo. Se chega até a dizer que a missa não é missa, é só uma ceia, tantas coisas. Mas a Virgem Maria falou isso, mas ela deu um remédio para esses males. Qual era o remédio? Oração e reparação. Algo que muitas vezes nós esquecemos e começamos a olhar as outras coisas, os castigos, o fim do mundo, o castigo, o fim do mundo, o castigo, o fim do mundo. Mas meu irmão, minha irmã, ora, repara. Meu Deus do céu, porque aí aqueles que veem a internet aí começam as pessoas a falar: vai vir o anticristo, o antipapa, meu Deus. Mas o que está na mensagem, rezai, orai. Você tem rezado? Tantas pessoas começam a atacar até mesmo o Papa. E Nossa Senhora em Fátima disse: rezai muito pelo Santo Padre, ele há muito de sofrer. Nós temos rezado pelo Papa, por exemplo. Nós começamos a inventar muitas vezes coisas que o demônio mesmo vai infundindo para dispersar daquilo que é a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, daquilo que é o pedido dela: orar e reparar. O mundo é mau. No final do século XIX, a beata Helena Guerra recebeu a missão de Deus de pedir ao Papa Leão XIII que consagrasse o século XX, ou seja, o século passado, ao Espírito Santo. E na primeira carta que ela escreve ao Papa Leão XIII, ela escreve as seguintes palavras: Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás tem triunfado na pervertida sociedade. Ela está falando do século XIX. E hoje, Satanás tem triunfado ou não na pervertida sociedade? O século XX foi consagrado ao Espírito Santo, como Nosso Senhor pediu por meio da beata Helena Guerra. No século consagrado ao Espírito Santo, a esposa do Espírito, a Santíssima Virgem Maria, aparece em Fátima em 1917 e diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. A beata que disse que o espírito de Satanás estava triunfando, mas a Virgem Maria vem como uma resposta a dizer: mas por fim, é o meu coração que triunfará, é o meu coração que vencerá contra todo pecado, contra toda morte, contra toda destruição. Só que para vir esse triunfo, nós precisamos reparar, nós precisamos rezar, nós precisamos calejar os joelhos no chão em oração, nós precisamos pagar o preço, como o Flávio falou na primeira pregação. É preciso pagar um preço, é pelo sacrifício que se salvam as almas. E aqui está o segredo de Fátima, que é revelado, mas está oculto. Reparação, sofrimento. Nossa Senhora não é uma protestante que diga: pare de sofrer, mas a Virgem Maria é aquela que fala: eu quero o teu sofrimento para salvar as almas. Eu quero o teu sofrimento para salvar as almas. É pelo sofrimento que se salvam as almas. É pelo sofrimento, tanto exterior, físico, como o interior, principalmente o interior. É pelo sofrimento que se salvam as almas. A própria irmã Lúcia, ela escreve em algumas cartas em que os padres, que investigavam a situação de Fátima, e ela escreve que Nosso Senhor prefere por ordinário sacrifício. As pessoas não gostam de repetir aquele velho versículo, né? Deus prefere a misericórdia do que o sacrifício. Mas a irmã Lúcia, vidente de Nossa Senhora de Fátima, fala: por ordinário Nosso Senhor prefere o sacrifício, porque é pelos sacrifícios que se salvam as almas. Quando Deus fala: eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício, é porque as pessoas faziam jejum. Na linguagem de hoje, as pessoas fazem jejum e vão para a balada. Não, Jesus não quer esse teu sacrifício, Jesus quer a tua alma. Ele quer a misericórdia para você. O que adianta você estar fazendo jejum e maltratando os outros, sendo uma péssima pessoa? Você está entendendo? Só que o demônio é tão astuto que ele começa a persuadir na gente. E os católicos pararam de fazer jejum, os católicos pararam de fazer adoração reparadora, os católicos entraram na mentalidade protestante de que
nós não podemos e não devemos sofrer. Não, não é bem assim. Deus não quer para você o sofrimento sem sentido. Esse sofrimento que não tem sentido nenhum, isso é obra do demônio. Mas há um sofrimento que tem sentido. É um sofrimento de reparação para salvar as almas. Se você crê na palavra de Deus, você tem que compreender isso. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por sofrimento. Ele nunca disse que nós nunca passaríamos por sofrimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus fala o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus, para nos salvar, usou do sofrimento. No Catecismo Maior de Santo Décimo, o Santo Papa vai dizer que bastava uma gota do sangue de Jesus para salvar a humanidade, porque uma gota do sangue de Jesus tem valor, mérito infinito. Mas Jesus preferiu o aniquilamento total, o sofrimento total, o amor escandaloso total. E mesmo assim as pessoas o rejeitam. Nós, como escravos de Nossa Senhora, devemos ter essa compreensão que, como Nossa Senhora aos pés da cruz, nós devemos estar com ela, orando e reparando, orando e reparando, orando e reparando, sofrendo, caindo, levantando pela graça de Deus, mas reparando o coração de Deus e de Nossa Senhora. Eu quero alertar isso porque muitos têm caído, porque diante das tentações que são um sofrimento de reparação também, começam a abandonar tudo. E não é bem assim. Nós vamos passar por tormentos interiores e exteriores. Uma vez Jesus apareceu para Santa Faustina, nu, todo flagelado, todo ensanguentado, todo esbofeteado. E Jesus falou para ela: assim como é o esposo, deve ser a esposa. Assim como é o esposo, deve ser a esposa. Jesus morreu na cruz, Jesus foi flagelado. Nós também devemos passar pelo sofrimento para salvar nossa alma, para purificar nossa alma e também a dos nossos irmãos. E foi isso que o sacerdote pregou também na missa. Padre Zé Maria falava muito bem disso, pegando a primeira leitura deste domingo, que fala de Jó no sofrimento sem sentido nenhum, e o padre falava muito bem disso, do sofrimento que serve para nos purificar. Deus não quer para você um sofrimento igual de Jó. Aliás, Deus deu um sofrimento de purificação para ele, uma provação. Mas Jó não via sentido mais na vida. Nós temos que ver o sentido na vida. Nós temos que olhar para a ressurreição que vem após essa cruz. Essa cruz não para nela mesma. Ela vem por um bem maior, por um algo maior. E eu falo isso porque eu sei que muitos de nós temos cruzes na nossa vida, na nossa família. Nós rezamos pela conversão de alguém, nós lutamos pela conversão de alguém. Só que saiba, muitas vezes vai necessitar de um sofrimento, de um padecimento, que talvez não venha com uma doença, talvez venha na situação de você ver essa pessoa sofrendo. Só o fato de você ver essa pessoa no mal, essa pessoa no pecado, já te gera essa angústia. E essa angústia Deus usa para reparar os pecados dessa pessoa. E se vier a cruz, a doença, saiba oferecer a Deus, porque é para reparar o coração de nosso Senhor, é para a conversão das almas. Por isso, antes de seguir, eu gostaria que quem tiver com a Bíblia abra em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Colossenses 1, 24. Meu irmão, não sei se você está sofrendo, mas eu não quero ser aqui um pastor protestante e dizer: pare de sofrer. Eu quero dizer:
use do seu sofrimento a favor da salvação das almas. Una a tua cruz à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Clame o sangue de Jesus nesse sofrimento e fala: Senhor, se for obra do demônio, liberta-me. Mas se for permissão tua, para expiar os meus pecados e para a conversão de uma alma, dai-me a graça de suportar a cruz. Dai-me a graça de suportar o sofrimento por amor a vós. Peça a graça de que, como Jesus, no Horto das Oliveiras, disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Teve um santo da igreja, que agora eu não lembro o nome, mas rezando, o demônio apareceu para ele e começou a atormentá-lo. E ele, não tendo mais o que fazer, ele se humilhou diante de Deus e pediu auxílio de Deus. Então Satanás olhou para aquele santo e falou: você tem muitas virtudes, mas eu tenho mais. Você dorme pouco, eu não durmo hora alguma. Você come pouco, eu não me alimento. Só tem uma coisa que você faz e que eu não posso fazer, que é me humilhar diante de Deus. Diante do sofrimento, se humilhe diante de Deus. E como Jesus no Horto das Oliveiras, meu irmão, minha irmã, fale: se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice. Todavia, se realize a tua vontade e não a minha. Porque a tua cruz gera vida. A tua morte, aquilo que é a morte da tua vontade, aquilo que para você é uma dor terrível, está gerando vida em alguma pessoa que está morrendo no pecado mortal. Por isso, veja a profundidade da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é passada por São Paulo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Veja, ele não fala que o sofrimento é uma coisa do demônio, ele fala: me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu, de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens, instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Deus. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto, auxiliando por sua força, que atua poderosamente em mim. Veja, São Paulo, ele está falando que para a graça de Deus chegar neles, chegar nas pessoas, ele tinha que unir os seus sacrifícios ao de Cristo, pelo corpo que é a igreja, para que as pessoas encontrassem a graça de Deus, para que as pessoas conhecessem essa riqueza e essa glória, que os gentios, que os pagãos conhecessem o poder e a glória de Deus. São Paulo se mortificava no sofrimento, entregava todos os seus sofrimentos. Por isso ele ainda segue dizendo: desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência São Paulo fazia conhecer, suportando os sofrimentos por Cristo. Tudo sofro
para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência. Tudo sofro para que as pessoas conheçam a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que tudo sofrer, nós temos que passar a aprender a suportar as dores do dia a dia, temos que aprender a suportar as cruzes que cairão sobre nós, temos que aprender a suportar os sofrimentos, temos que até buscar os sofrimentos, temos que buscar fazer um jejum, temos que buscar bater o nosso joelho no chão e rezar de joelhos, temos que fazer alguma coisa. O mundo é mau, o espírito de Satanás tem triunfado na pervertida sociedade, mas que para o coração de Nossa Senhora triunfar, para que venha o triunfo do Imaculado Coração de Maria, para que venha a misericórdia de Deus, para que venha o Espírito Santo nos batizar, é preciso o meu e o teu aniquilamento, é preciso o meu e o teu sacrifício. É preciso que suba essa fumaça de intercessão ao céu. No terceiro segredo da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, o anjo de Portugal aparece recolhendo o sangue dos mártires. E o que ele grita? Ele grita: penitência, penitência, penitência. Meu irmão, minha irmã, nós consagrados a Nossa Senhora, que estamos no caminho de Deus, que buscamos a salvação da alma, só tem um caminho: penitência, penitência, penitência. Você está lutando pela conversão de alguém, sabe o que é que você faz? Penitência, penitência, penitência. Nós estamos num mundo em que não queremos mais sofrer e que nós não fazemos uma mínima penitência. E Satanás zomba de Deus por isso. A igreja nos pede que todas as sextas-feiras do ano se faça jejum ou abstinência de carne. Aqueles que podem, obviamente. Nós não fazemos jejum, nós não comemos carne. E vocês já perceberam uma coisa? Sexta-feira é o dia de quê dos restaurantes? Da feijoada. Carne de porco. Nós não temos o espírito de sacrifício de ao menos não comer carne na sexta-feira. Veja, eu não estou falando para você agora fazer um jejum de São Francisco de Assis, que fazia 4 quaresmas em um ano e subia no monte, e conta-se que uma dessas quaresmas ele passou 40 dias a pão e água, levou só 3 pães e comeu só um, foi metade de um. Eu não estou falando para você fazer isso, mas será que nós, como escravos de Nossa Senhora, não podemos passar a sexta-feira sem comer carne vermelha? A gente vai morrer porque a gente vai comer um ovo. Consegue compreender como nós não temos o espírito de sacrifício? O Consagra-te de Santa Maria, este evento só salvará almas se nós entregarmos a Nossa Senhora o nosso sacrifício. Isso está no tratado. Há algo de vítima nessa consagração, porque quando nós nos entregamos a Nossa Senhora, todos os nossos méritos interiores, passados, presentes e futuros, todos os méritos de oração, de sofrimento, tudo é de Nossa Senhora. Então o mínimo sofrimento que nós temos, nós devemos entregar a ela. E como diz o próprio São Luís no tratado, se nós entregarmos um agulho, um alfinete para ela, diante de Deus terá o mérito de muito mais, muito mais. Consegue compreender isso? Muito mais. Por isso que eu falo, eu acho que ninguém, nenhum de nós aqui consegue passar 40 dias a pão e água como São Francisco de Assis. Não é preciso. Mas será que nós não podemos entregar essa mínima penitência de não comer carne? Nós estamos vivendo uma situação na igreja que eu falar, gente, vamos fazer a renúncia de não comer carne na sexta-feira, as pessoas dizem, olha lá, já quer ser santo. Que absurdo. É muito radical. Nossa, que radicalidade, não comer carne na sexta-feira. Pois vocês sabem que é assim. Agora é pecado comer carne? Eu não falei que é pecado, mas será que nós, diante do sacrifício de Cristo, nós não somos capazes de fazer essa renúncia? Satanás triunfando na sociedade,
pecado por cima de pecado, ofensa por cima de ofensa, a gente não faz o mínimo sacrifício de não comer carne na sexta-feira. Consegue compreender isso? Nós não queremos sofrer nada. E se chegar o martírio para nós? Nós somos uma geração criadas para não sermos mártires, para não darmos testemunho de Jesus. Porque se nós não conseguimos aguentar o sofrimento mínimo, como que se um islâmico, porque aqui no Brasil está cheio de islâmico, vários, e segundo as estatísticas, 15% deles a 20% são radicais. Só que existe mais de 1 bilhão de islâmicos no mundo. Ou seja, existem 250 milhões de islâmicos radicais prontos para ser uma bomba e explodir tudo. E aqui no Brasil está cheio de islâmicos. Quando eles começaram a invadir essa igreja, como eles estão invadindo no Oriente Médio, como eles invadiram na França aqueles lugares, se eles invadirem essa igreja aqui e falarem aceite Alá como Deus, renuncie a Jesus, você vai renunciar por amor a Deus? Como se você não consegue renunciar a carne na sexta-feira? Vocês estão vendo como nós somos uma geração de bunda mole? Nós somos uma geração de covardes. Oxalá nós consigamos ser um dia como São Lourenço. Entraram os malfeitores dentro da igreja para roubar, para destruir, pegaram o São Lourenço e foram assar ele na grelha. Quando assaram lá do São Lourenço, ele olhou para os malfeitores e falou: esse lado já está pronto, pode virar para o outro. Só com a graça de Deus. Mas como que nós vamos ter a têmpera dos mártires se nós não fazemos o mínimo sacrifício? Na sexta-feira a gente não come carne vermelha, mas a gente come uma peixada de uma beleza. Peixe frito, cozido, assado, aquele banquete do mesmo jeito. Cadê o sacrifício? Não fazemos um jejum. Veja, eu não estou pregando aqui coisas extraordinárias. Eu estou falando aquilo que a própria igreja pede. Nós não fazemos o mínimo sacrifício. É preciso sacrifício. Pelo amor de Deus, não chegue agora em casa, eu vou fazer uma greve de fome por amor de Jesus. Não vou mais comer. Mas tenham o discernimento. Procurem aqueles que podem ter um diretor espiritual, mas busquem ter sacrifício. Nós precisamos erguer aos céus essa fumaça de intercessão a Deus. Se o mundo tem clamado a justiça de Deus, a ira de Deus, clamemos a misericórdia pelo jejum, pelo sacrifício, pois só assim nós iremos salvar as almas. Veja, nós devemos parar com essa de que o sofrimento, de que essas coisas não é de Deus. Mentira. São Paulo vai dizer em Filipenses 1:29, porque a vós é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Meu irmão, se nessa época agora de carnaval você pegar uma dengue e for parar no hospital, alegrai-vos, porque Deus te deu a graça de não somente crer em Cristo, mas por ele sofrer. Se você bateu o dedo no dia aqui no banco, alegrai-vos. Deus te deu a graça de não só conhecer ele, mas por ele sofrer. Por que eu faço essa comparação? Porque não adianta nada você querer os sacrifícios grandes se os pequenos você suporta. Isso é defeito da alma. Você precisa trabalhar nisso. A pessoa passa a quaresma toda sem comer carne, como aqui a maioria dos seus jovens. Aí acaba a quaresma, aí a mãe não deu tempo de fazer a comida. Hoje é ovo. Eu não quero carne. Passou 40 dias sem comer carne, não quero, não está de volta. No dia que Deus permite não comer carne, a gente não sabe oferecer sangue. E veja, nesses pequenos sacrifícios, São Luís ele não pede para você passar 40 dias em jejum. São Luís ele fala que o escravo de Nossa Senhora ajudará a salvar almas, vivendo
extraordinário. Só dando a luz, acordando 3 horas da manhã com o menino chorando, querendo mamar, cólica, e ela passa a noite do lado. Isso é normal na mulher. Que é mãe. A criança vai acordar e tal, mas não é um sofrimento próprio do Estado. E Nossa Senhora usa desse sofrimento próprio do Estado, que não vai nada além de nós, aquilo que nós temos que fazer, a mãe vai deixar o menino morrer de fome, de cólica, mas Nossa Senhora usa até esse sofrimento próprio do Estado para salvar alguém. Por isso, nunca murmure. Nunca murmure. Na escola passa muito trabalho e você está cansado, agradeça a Deus oferecendo esse teu sacrifício pela própria do Estado. Almas podem estar sendo salvas. Nunca murmure. Você está cansado, está esgotado, entregue a Deus. Nossa Senhora usa esse cansaço, esse esgotamento para salvar almas. Você trabalha, aprenda a doutrina de São José Maria Escrivá, da santificação pelo trabalho. Leonardo faz empada, a mão dele deve doer de tanto ficar fazendo aquela massa, né? Quando a mão já fazer calo, ofereça a Deus. Ele não está fazendo nada de extraordinário, é algo do estado dele, que ele tem que trabalhar. Mas esse trabalho gera almas para Deus, porque Nossa Senhora usa o nosso sofrimento ordinário. Não adianta nada o Leonardo falar, agora eu vou me autoflagelar. Só que quando ele chega no serviço, chegou mais uma encomenda de empada, que começa a xingar lá. Não adianta nada. Mas se ele aprende no sofrimento cotidiano do trabalho dele, ele vai saber fazer penitência gradual. Por isso, entendam isso, né? Porque depois o padre vai chegar e ela, você fica aí sabendo que você estava mandando todo mundo se aniquilar aí, fazer uns... Não, prenda. Estou falando para vocês pegarem o sofrimento que vai vir. Vai vir. Alguém aqui tem garantia de que não vai sofrer na vida? Todos nós. Muitos de nós já estamos sofrendo. Mas hoje é o dia de você aprender a entregar esse sofrimento para Deus, por meio de Nossa Senhora, para salvar as almas. Porque veja, o que Deus Pai vai falar a Santa Catarina de Sena: usarei de misericórdia graças aos meus servidores. Já que desejas ver-me honrado na Santa Igreja, então aceite o sofrimento com amor e paciência. Você quer que Deus seja honrado na igreja? Você quer que as pessoas venham à igreja e adorem o seu sacramento? Aceite o teu sofrimento. É Deus Pai que está dizendo para a Santa Catarina. Não joga fora a graça de Deus no sofrimento. Não joga fora. Santa Catarina de Sena ainda vai dizer: perseverai na oração com boa vontade, sempre que o Espírito vos oferecer ocasião. Não haja desprezo ou fuga em vós, também com perigo de vida. Não deixeis a oração para poupar e agradar o próprio corpo. O que o demônio mais deseja ver em vós, para nos afastar da oração, é que tenhamos cuidados com o corpo e tibieza espiritual. Veja, dói fazer uma vigília, estar até essa hora acordado, ouvindo alguém falar, rezando o rosário, adorando o Santíssimo Sacramento até a madrugada, dói. Mas nós não devemos poupar o nosso corpo. Eu sei que muitos de nós vão ter compromissos logo de manhã. Muitos de nós vão seguir para a missa de manhã. O nosso corpo não vai aguentar, mas Santa Catarina está dizendo: não poupe o teu corpo. Se você tem que passar a noite em uma adoração, em uma vigília, paz. Não poupe. Eu não vou para essa vigília não, porque eu vou estragar minha beleza. Tua beleza vai para o inferno, não vai servir de nada. Ai, meu Deus do céu, se eu for para essa vigília, acabando de madrugada, eu for direto para a missa, colher, ai que horror. Não poupe o teu corpo. Isso é obra do demônio para te afastar da oração. Isso é tibieza. Chama para rezar, a gente não vai, mas talvez chamar
nem coisas que sejam pecado, mas coisas que nem fede nem cheira. A gente vai, fica tranquilo. Quantas vezes a gente fica conversando no Facebook? Não é pecado conversar uma conversa sadia. Quando a gente vê, nossa, meia-noite, mas para rezar um texto até meia-noite, cuidado para a gente não entrar em tibieza. Tibieza é a indiferença que serão vomitados da boca de Deus. São os mornos. E muitas vezes nós temos entrado nessa situação. Para vocês verem a importância da oração de reparação. Gostaria de ler este trecho do Diário de Santa Faustina. Porque muitas vezes nós temos a tentação de achar, nós temos que salvar almas, mas eu não sei pregar. Quem disse que pregação salva a alma de alguém? Para uma pregação ter unção, para uma pregação salvar alguém, é preciso do sacrifício. Se você talvez tenha medo de pregar, tenha medo de anunciar a palavra de alguma forma, faça sacrifício. Tinha um irmão que pregou no rebanho ano passado, e depois o tio Wesley estava falando para a gente que a inspiração dele foi aquele irmão, porque aquele irmão falou que ele era gago, gaguejava, e ele falou: quero pregar. Então falou para o coordenador que queria pregar. Então foi preparando para pregar, preparando, o cara enrolando ele, cozinhando, até que um dia falou: pronto, você vai pregar nesse dia. Ele foi, pegou o microfone na hora da pregação no grupo de oração e começou: Jesus ama todos vocês, e saiu correndo. Ele não conseguiu pregar para as gagueiras, só conseguiu falar: Jesus ama vocês. E o tio Wesley falou que aquele homem testemunhou que aquele grupo de oração foi o dia que mais teve testemunho. Aquelas pessoas começaram a testemunhar, dizendo que por causa, vendo a situação dele com a dificuldade, mesmo assim foi dado, motivou a sair do pecado, não sei, não lembro direito. Aquele homem, o que aquele homem pregou? Falou uma frase: Jesus ama vocês. Mas aonde estava a unção para ter feito o seu dia que mais teve testemunhos? No sacrifício dele, na oração dele, na intercessão dele. Veja, que ninguém pregue mais, mas todos rezem. Porque se todos rezarem, serão poucos que pregarão, mas pregarão com eficácia. Não adianta mais nada essa de pregar só palavras, só vomitar palavras, não presta mais. Não dá mais. O povo não é bobo, o povo está vendo que está cheio de enganação. É preciso oração e penitência, é preciso testemunho de vida. Porque não há sofrimento mais agradável a Deus do que o sofrimento da fuga pelo pecado. Esses dias uma pessoa estava me pedindo indicação de alguém para pregar, para dar um testemunho. Só que não podia ser radical, porque o coordenador pediu isso. Eu falei assim: olha, para dar testemunho, para salvar a alma, só conheço o radical. Agora, para dar testemunho e depois estar pegando as menininhas lá dentro, eu conheço um monte. E o que eu falo, isso não é jogo de palavras. Eu estava em um retiro em que depois, no momento de conversando com as pessoas, chegou o coordenador e falou: está na hora de todo mundo se recolher para dormir. E a menina começou a falar: não, que essas meninas só ficam falando besteira, não sei o quê. E depois elas começaram a desabafar. Elas falaram: fulano, pregando, rezar por ele antes da pregação, eu mesmo não rezei não. Como que ele vai pregar e antes da pregação está ouvindo sertanejo? E falando daquele jeito que falou com a gente, eu mesmo não rezei não. Me perdoe o termo, mas que merda de pregação é essa? Que eu me preparo ouvindo sertanejozinho. Me contaram que tinha um pregador aí que estava pregando para os jovens. Então ele chegava nas menininhas e falava: olha, o Senhor está me falando que é para mim namorar com você. E ficava com a menina. De pregadores assim, que o jovem está cheio. Cheio.
os que vêm pregar a conversão. Preguei no Ministério Jovem uma vez. Falei algumas coisas. Falei contra o beijo na boca, porque todo mundo pega todo mundo, né? Todo mundo engole os outros. Todo mundo é normal, né? Essas coisas. Há 100 anos atrás não tinha isso, mas hoje em dia, se você falar contra o beijo na boca, né? Por casal de namorado, você é um doido. Uma pessoa do pessoal já falou: seu nome já está aqui, você vai vir a não sei quanto. Falei isso, vocês acham que ainda me chamaram para alguma coisa lá? Mas e quem está ouvindo sertanejo antes da pregação? E quem está usando do nome de Deus para pegar as meninas? Compreendem? Não brinque com a salvação das almas. Veja o que nosso Senhor vai falar para Santa Faustina. Minha filha, quero ensinar-te como deve salvar as almas pelo sacrifício e pela oração. Pela oração e pelo sofrimento salvarás mais almas do que o missionário apenas pelos ensinamentos dos sermões. Você compreendeu isso que Jesus falou? Você quer ajudar a pessoa a salvar almas? Sim ou não? Então você escute isso. Pela oração e pelo sofrimento salvarás mais almas do que o missionário apenas pelos ensinamentos e sermões. Não basta eu pregar lorota. Talvez não basta nem eu pregar a verdade. Eu não vi a pregação desse jovem que estava ouvindo sertanejo. Talvez ele tenha pregado a verdade. Mas sem a oração e sem o sacrifício, que efeito vai ter na vida das pessoas? As próprias pessoas estavam vendo e falando como que vai pregar desse jeito. Muitas vezes as pessoas falam, mas as almas serão salvas pela oração e pelo sacrifício. Não adianta eu pregar, não adianta fazer vídeo, tem que rezar. E muitas vezes eu vejo que eu não rezo o suficiente. E quantas vezes eu vejo pessoas que mandam mensagem: olha, hoje eu rezei o ofício por você, hoje na missa eu comunguei por você. São as pessoas que intercedem, porque eu vejo a minha miséria, que eu não tenho rezado, eu não tenho sofrido o suficiente. Compreendem? É pela oração e pelo sacrifício que nós vamos salvar as almas. Talvez você esteja vendo a pessoa na sua casa na situação de pecado. Talvez você veja nosso Senhor sendo ofendido. Ora e repara, meu irmão e irmã. Ora e repara o coração de Deus. Nós estamos chegando no carnaval, a época em que Jesus é mais ofendido. E por isso que eu estou fazendo essa pregação, para que você veja que nesta semana você tem que fazer sacrifícios pelo Senhor, para reparar o coração de Deus. Você precisa mortificar a tua carne. Você precisa, assim como São Paulo, unir na cruz de Cristo, completar na cruz de Cristo aquilo que falta. Nós não conseguiremos, meus irmãos, pregar para todo mundo que está no carnaval, não. Mas aonde os pés do missionário não chegam, a oração e o sacrifício é levada pelo anjo a Deus, e a misericórdia de Deus chega. E o demônio tem vilipendiado. No Apocalipse nós vemos a paródia da Santa Missa, né? A besta que morreu, mas ressurgiu, né? Parodiando o Cristo que morreu e ressuscitou. E Satanás continua ultrajando nosso Senhor, continua vomitando blasfêmia. Veja, disseram que, não sei se é verdade, mas chegou a mim, que teve uma pessoa, um estrangeiro, que desceu no aeroporto aqui no Brasil e começou a tirar a roupa, né? Ei, Brasil! Chegaram a polícia e prenderam o meu Deus, o que é isso? Não, mas não é Brasil, Brasil é assim. As pessoas acham que aqui no Brasil nós andamos pelados. Mas sabe por que é uma paródia que o demônio faz?
O Brasil é conhecido também pelo quê? O maior país católico do mundo. Como que o maior país católico do mundo também é um lugar onde as pessoas conhecem como anda pelado? Aonde que é um dos carnavais mais badalados do Brasil? Salvador. Como assim? Salvador. O lugar onde traz o nome Salvador, aonde lembra a cruz de Cristo, foi na cruz que veio o Salvador, é onde as pessoas mais crucificam Jesus. Com a prostituição. Como assim? Veja como Satanás ataca direto. Sabe aonde que acontece a maior parada gay do mundo? Na cidade de São Paulo. O apóstolo que pregou contra o homossexualismo. O apóstolo que pregou ardentemente contra todo tipo de impureza. O Rio de Janeiro, que é conhecido como uma das cidades mais belas do Brasil, é onde é conhecida a maior feiura da prostituição, dos desfiles de carnavais. E em tudo isso nós devemos reparar o coração de Deus. Muitas pessoas estão caindo no inferno. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela diz: muitas almas estão indo para o inferno porque não há quem reze e sacrifique por elas. Santa Faustina recebeu a graça de Deus de ver os pecados que eram cometidos no carnaval. E Santa Faustina diz que, mesmo conhecendo a misericórdia de Deus, ela não sabia como que Deus ainda deixava o mundo existir. Você tem que reparar o coração de Deus. Você tem que reparar o coração de Deus. O anjo de Portugal, quando aparece para os pastorinhos, fala: o que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Ofereceis constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E Lúcia pergunta como que faria isso? E o anjo fala: de tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Se o Senhor te enviar algo, algum sofrimento, alguma penúria, alguma dor, aceita pela salvação das almas. Depois Nossa Senhora, quando aparece para os 3 pastorinhos, a própria Virgem Maria fala: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, responderam eles. E Nossa Senhora fala: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Sofrimento, o cerne da mensagem de Fátima. Mas a Virgem Maria fala: e tu sofres muito? Pergunta para Lúcia. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. As pessoas às vezes acham que a gente não peca mais, que a gente não sofre mais quando se consagra. A diferença é, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós sabemos que ela está conosco e nós nunca seremos tentados além das forças que Deus nos dá. E ela está a nos amparar. Ela não nos deixará perder. Creia nessa verdade. E antes de adentrar nesse final que eu quero chegar, a Virgem Maria ainda fala assim: que em todos os nossos sacrifícios, toda vez que nós formos ofertar algum sacrifício a Deus, a todo momento nós repetimos essa oração: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.
Nosso Senhor mostrou para a beata Ana Maria Modi que almas caíam no inferno como flocos de neve. Já viram como flocos de neve caem? Muitas. E Nossa Senhora fala: muitas almas caem no inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Nós devemos ser essas pessoas que rezam e se sacrificam pelos pobres pecadores. Nós estamos, como disse, chegando ao tempo de carnaval. E o que é que Deus quer de nós, consagrados a Nossa Senhora? Jesus fala para a irmã Lúcia. Jesus mesmo fala no coração da irmã Lúcia assim: em reparação por si e pelas outras nações, nosso Senhor deseja que em Portugal sejam abolidas as festas profanas nos dias de carnaval e substituídas por orações e sacrifícios, com preces públicas pelas ruas. Compreenderam isso? Alguém aqui quer ter uma visão do inferno? Mas se quiser só ir no eixão, né? Lá acontecerá a visão do inferno. Época de carnaval e época de parada gay, ali é a visão do inferno. Deus quer que nós substituiramos isso. Aliás, Ele pede que o governo faça isso, mas vocês acham? Deus pede que o governo de Portugal e com certeza o do Brasil abulam essas festas. E o que o governo faz? O governo é quem distribui a camisinha. O governo é quem financia a desgraça do aborto. O governo é quem paga essas festas imundas. Ao contrário do que Jesus pediu para a irmã Lúcia. Mas nós devemos mudar essa realidade. Jesus fala para a irmã Lúcia que devemos substituir essas festas por orações e sacrifícios com preces públicas pelas ruas. Em público rezar. O rebanhão é uma dessas formas. O renascer é uma dessas formas. Oração em público. Mas é muito pouco. É muito pouco diante das ofensas. Aliás, o rebanhão, o renascer, é um lugar onde as pessoas vão encontrar Deus. Mas para que as pessoas encontrem a Deus, é preciso que nós rezemos e nos sacrificamos pedindo a graça de Deus para essas pessoas. É preciso reparar o pecado de cada pessoa que vai estar no rebanhão. Talvez na terça-feira, que é o dia que mais lota, esteja gente que passou o eixo todo nos outros dias, se prostituindo. É preciso que nós paguemos o preço por essas pessoas, rezando, nos mortificando, se elas clamam a ira de Deus. Porque veja, o que eu vou falar aqui parece um absurdo, mas é o que está no Catecismo da Igreja Católica, é o que está nas Sagradas Escrituras. Tanto nessa época de carnaval, como na paradaria, as pessoas fazem essas coisas no meio da rua. Hoje em dia é um escândalo falar. Mas a sodomia é pecado que brada aos céus por vingança. A sodomia, o sexo contra a natureza, que hoje querem elevar a casamento, é crime que clama ao céu por vingança. Nosso Senhor fala lá no Gênesis, quando aparece, agora eu não me recordo se era Abraão, o clamor do povo chegou até mim, vou verificar se corresponde ao que se fala. Então Deus envia os anjos para Sodoma e Gomorra, e a população quiseram ter relação com os próprios anjos. Então Deus destruiu a cidade. Sodomia é pecado que clama ao céu por vingança. Na época de carnaval, como o Flávio falou, é a época em que mais se cometem aborto. Aborto é um pecado que clama ao céu por vingança. Assassinato de inocentes é pecado que clama ao céu por vingança. E quantos serão assassinados pela pílula do dia seguinte, pelos anticoncepcionais, pelo aborto de diversas maneiras? Orai e reparai.
Orai e reparai. Não tem outro caminho para nós. E quando eu disse que é a visão do inferno, não se escandalizem, é mesmo. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, quando eu participei no Renascer, quando foi numa escola que tinha ali na L2, que a gente subia para ir para o eixo, quando você passava naquele túnel do metrô, você já via as pessoas bêbadas, caídas, destruídas, pessoas na prostituição, pervertidas, dopadas, brigando, vocabulários imundos. Uma vez também, quando eu passei a virada de ano, também um evento do Shalom, e quando voltando na rodoviária, você via as pessoas na pior peste de pecado da carne. Aquilo dói no coração, pois as pessoas estão buscando aquilo que passa. Só Cristo dá a felicidade que não acaba na quarta-feira de cinzas. Só Cristo dá a felicidade plena, perfeita, que não acaba com a cheirada de cocaína, que não acaba com o efeito de uma maconha. Só Cristo é pleno, só Cristo que nos plenifica. Mas como nós vimos nessa carta de São Paulo, para que as pessoas conheçam essa plenitude de Cristo, Ele unia a cruz de Nosso Senhor o que faltava, que era Ele oferecer os seus sacrifícios. E é isso que nós devemos fazer. Pois nós não conseguiremos ir lá em Salvador pregar, e vocês acham que eles iriam querer ouvir você pregar? Tem vídeo meu falando sobre carnaval que as pessoas comentaram, né? Teve uma pessoa que cometeu essa blasfêmia dizendo: vamos pegar as folhas da Bíblia e fumar maconha. O mundo negou a Deus, meus caros irmãos. Se o mundo matou Deus, por isso que nós devemos anunciar com Nossa Senhora, pois assim como ela segurou o corpo de Jesus morto no Calvário, e assim as pessoas podiam contemplar a misericórdia de Cristo pelo olhar da Virgem Maria, por isso nós devemos anunciar a verdadeira devoção a ela. Porque bem diz São Luís que Jesus não é conhecido porque Nossa Senhora também não é conhecida. Aliás, ele diz: Jesus não é conhecido como deve ser, porque Jesus é conhecido no mundo todo, mas não é conhecido como o Verbo que se fez carne, como Deus que se fez carne. E veja o que a irmã Lúcia ainda fala sobre o que Nosso Senhor colocava no coração dela. Desgosta-se às vezes, não só pelos grandes pecados, mas também pela nossa frouxidão, em negligência em atender aos seus pedidos. São muitos os crimes, mas sobretudo é muito maior agora a negligência das almas de quem ele esperava ardor no seu serviço. Quantos escravos de Nossa Senhora têm necessidade? Quantos estamos em vigília? Claro, tem pessoas que, de fato. E eu não falo dos outros, eu falo de mim. Quantos eventos, quantas oportunidades eu tenho de estar rezando, e eu fico na negligência, no meu comodismo. Deus espera de nós fervor, Deus espera de nós santidade. Santa Faustina vai dizer: o cerne do amor é o sacrifício e o sofrimento. A verdade anda com uma coroa de espinhos. A oração envolve a mente, a vontade e a emoção. Se você quer pregar a verdade no mundo, saiba, vai vir um sofrimento. Você vai pagar o preço. É nítido, é óbvio que quem está na prostituição do carnaval, por exemplo, está na mentira, mas elas estão cegas. Se você quer que elas enxerguem a verdade, o cerne do amor é o sacrifício. Para que elas conheçam a verdade, você tem que se colocar a coroa de espinhos em você. E eu quero ler algo do Diário de Santa Faustina, para vocês entenderem como era a reparação dela. Mas para você entender como nós devemos nos sacrificar, mesmo nas pequenas coisas, como é pela salvação das almas. Veja, como que não é uma pregação que salva, mas é a nossa oração. Certa vez, Nosso Senhor falou para Santa Faustina: tem um pecador que está agonizando agora, e ele vai para o inferno, me ajuda a salvar ele. Então Nosso Senhor começou a dar a ela as dores da paixão, começou a sentir as chagas de Nosso Senhor, forte. Eu não lembro se nessa vez era só a coroa de espinhos, e ela, quando ela sentia essas dores da coroa de espinhos, ela dizia que perfurava o cérebro. A coroa de espinhos perfurou o cérebro de Nosso Senhor. Então, depois de horas agonizando, sentindo as dores da paixão de Nosso Senhor, ela sentiu no coração que aquela alma tinha sido salva.
E quando eu li isso, eu fui e falei: nossa, eu também quero sentir. Eu também quero sentir essa dor, né? Não, vocês sabem, né? Palavra tem poder, né? Quando eu pedi, adivinha o que aconteceu? Nada. Beleza, continuei seguindo, lendo o diário. Pensou que não? Começou a vir uns mosquitos do inferno. Começou a me picar, eu me coçar, eu já gritei: tem que comprar uns vaigões para essa casa. Na mesma hora minha consciência atacou. Estava pedindo as dores da paixão, mas não consegue suportar os mosquitos. Falo isso porque talvez por isso que eu esteja falando, a gente queira sentir as chagas de Jesus como Padre Pio. Mas será que você tem suportado os sofrimentos pequenos diários? A partir de hoje, quando o mosquito vier te picar, lembre da cruz da coroa de espinhos. Ofereça a Deus esse sacrifício. É pequena a oferta que nós temos a dar a Deus, mas Nossa Senhora entrega essa pequena oferta dos mosquitos. Eu não conseguiria não suportar, mas oferte as pequenas. Mas não deixe de ofertar as pequenas dores da tua vida. Como disse, bateu o dedo mindinho, tem que soltar um palavrão, tenta segurar e oferta a Deus. Do pequeno ao maior. Do pequeno ao maior. E veja, nesse tempo em que Satanás tem perdido as almas, nós precisamos reparar verdadeiramente o coração de nosso Senhor. E Santa Faustina, ela tinha uma estratégia muito interessante para reparar. Ela reparava de acordo com o pecado. De acordo com o pecado, ela reparava. Nosso Senhor fazia Santa Faustina sentir as dores da paixão nas mãos, nos pés e no peito, quando ela estava perto de algum pecador, ou quando Nosso Senhor queria salvar uma alma, e Deus mostrava qual era o tipo de pecado que ela resultava. Se era pecado de impureza, de ódio, de orgulho. Se alguém estava passando tempo demais no WhatsApp, mostrava tudo para Santa Faustina. Então, de acordo com o que Deus revelava para Santa Faustina, ela fazia uma penitência. E veja que interessante. Santa Faustina diz, no número 1248: desejo desagravar o Senhor justamente por esse pecado. Hoje, usei durante 7 horas a corrente, que era um objeto de penitência que elas tinham lá no convento, pedindo para essa alma a graça da contrição. Na 7ª hora, senti um alívio, pois essa alma já recebera o perdão no seu próprio interior, mesmo que ainda não se tivesse confessado. Agora preste atenção no que Santa Faustina diz. Se o pecado é sensual, mortifica o corpo e jejuo na medida em que tenho autorização. Pelo pecado de orgulho, rezo com a fronte encostada no chão. Pelo pecado de ódio, rezo e faço um favor a uma pessoa com que tenho dificuldades. E assim, de acordo com a espécie dos pecados conhecidos, desagrava a justiça. Veja, de acordo com o tipo de pecado, ela reparava. Você vê uma pessoa, um contra-testemunho, um irmão meu da igreja, um escravo de Nossa Senhora, odeia o fulano. Em vez de você fazer fofoca, faça isso, o Santa Faustina disse, né? Pelo pecado de ódio, reze e faça um favor para uma pessoa que tem dificuldade. Com certeza você tem alguém que você não bate muito bem. Converse, faça um favor. Fulano é muito orgulhoso. Em vez de você ser mais orgulhoso e fazer fofoca, reza com a cara no chão pedindo a misericórdia para ele. É algo simples. Sabe qual era um sacrifício que Santa Faustina fazia frequentemente? Rezar com os braços abertos, em forma de cruz. Veja, a gente não consegue, como Padre Pio, sofrer 50 anos. Talvez Deus dê a graça para nós. Sofrer 50 anos as dores da paixão. Tanto que Padre Pio dizia: Jesus pregado na cruz e Padre Pio pregado em Jesus. Talvez nós não consigamos.
mas ofertemos esse pequeno sacrifício. E com toda a oração dos fiéis devotos do mundo todo, chegará a Deus um clamor de misericórdia e seremos salvos. E se nós estamos no carnaval, época em que se comete o pecado de impureza, em que nem os demônios conseguem olhar para ele, de tão podre que é, principalmente contra a natureza. Nessa época que se comete tanto, Santa Faustina diz: se o pecado é sensual, mortifica o corpo e jejum na medida em que tem autorização. Mortifica o corpo, reza de joelho, em penitência, reza com os braços abertos, faça um jejum conforme a autorização, procure um diretor espiritual caso você tenha, peça o jejum. Se o padre não deixar, não murmure não. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando você quer fazer uma penitência, mas o teu diretor espiritual não deixa, te passa outra, você ganha 2 méritos: o mérito da oração da penitência que você queria fazer e o mérito da obediência. Se você quer fazer um jejum a pão e água, e obviamente talvez nós não consigamos, teu diretor espiritual fala: não, você vai comer jiló. Você vai ganhar os 2 méritos, vai pro jejum do jiló, porque jiló é ruim pra cacete. Eu conheço, menos para minha mãe vai ser uma glória. Eu conheço um padre que passou de penitência para uma filha dele comer jejum durante comer jiló durante um determinado tempo. Passou o tempo do advento comendo jiló 2 vezes por semana. Minha mãe quer um aniquilamento. Veja, sacrifício, conforme a autorização. Mas mesmo que não tenha autorização, nós não conseguimos ficar sem comer carne, fazer abstinência na sexta-feira, como a igreja pede. Compreendam isso. Não adianta nós olharmos na televisão, nem deveríamos estar olhando, e comentar: olha que pouca vergonha. Faça um jejum. No dia da parada gay, se todos os cristãos fizessem um jejum, como seria diferente. Nesses dias de carnaval, se nós fizéssemos um jejum de alguma coisa, mas pelo menos essa sexta-feira não comer carne. Veja a importância da oração e do sacrifício. Porque às vezes a gente acha besteira, mas tem parada gay até na Santa Maria. E na rota da parada gay passa em frente à Santa Mãe de Deus. No dia que a gente fica sabendo disso, passamos um jejum. Sem loucuras. Peça para o teu diretor espiritual. Mas se não, pelo menos não comer carne vermelha. Entende? Porque isso sempre foi na história da igreja, não comer carne vermelha na sexta-feira. Também está no Código de Direito Canônico. Dizem que tem uma autorização que se pode substituir a penitência, mas convenhamos para nós, a gente vai morrer se a gente não comer carne vermelha na sexta-feira. Só na sexta-feira a gente vai morrer. O mundo, deixa eu contar para vocês uma coisa. Muita gente não vai se alimentar quase nada na época de carnaval. Porque não vai ter tempo, outra coisa, me perdoa o termo, mas para fazer sexo no meio da rua. Nem se alimentar vai fazer direito. E nós somos incapazes de retirar a carne vermelha numa sexta-feira. E como eu disse, hoje é tão absurdo falar não comer carne na sexta-feira, que as pessoas dizem: olha que radical, que exagerado. Se não comer carne na sexta-feira é radical, o que era Santa Faustina, meu Deus do céu? Então entendam isso. Hoje é o dia, primeiro sábado, oração, comunhão reparadora. Dos 5 sábados que Nossa Senhora pediu, 5 primeiros sábados, que consistem em comungar em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria, rezar um terço e meditar os mistérios do Rosário, fazer uma meditação de 15 minutos e fazer uma confissão.
para reparar. Tão pouco, muitas vezes nós somos desleixados. Nós precisamos lutar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós precisamos clamar misericórdia, porque o mundo tem clamado a justiça. E olha, toda hora eu falo que estou encerrando, né? Mas Santa Faustina diz: nestes 2 últimos dias de carnaval, tive a experiência da enorme torrentes de castigos e pecados. O Senhor me deu a conhecer, num instante, os pecados do mundo inteiro cometidos neste dia. Desfaleci de terror, e apesar de conhecer a profundeza da misericórdia de Deus, me admirei que Deus permita que a humanidade exista. E o Senhor me deu a conhecer quem sustenta a existência da humanidade. São as almas escolhidas. Quando se completar o número dos escolhidos, o mundo cessará. Santa Faustina falou. Quem sustenta o mundo, Deus só não destruiu o mundo, porque ainda há quem reze. Ainda há padres que rezam a Santa Missa, oferecendo o santo sacrifício da missa em reparação dos pecados. No dia que não tiver mais missa, no dia em que a gente parar de vir com uma vigília e começar a se entregar com as coisas do mundo, já era. Aquela própria palavra da Epístola de São Judas que foi pregada no retiro, né? Para com uns exercer a vossa misericórdia repreendendo-os. Depois diz algo que eu não lembro mais ou menos, mas diz: e clamai, né, pelos outros, né? Rezai, reparai, algo assim, esperando o dia da misericórdia. Nós estamos assim, por isso nós estamos aqui, porque nós sabemos que o consagra-te só será gerado por isso. No sofrimento, na oração, no rosário. São Luís Maria Grião de Montfort fala que muitos pregadores são fervorosos em denunciar o pecado, mas não rezam o rosário. Eu tenho que denunciar o pecado, e muitas vezes paga-se o preço por isso, porque as pessoas confundiram não julgar, confundiram julgamento de exortação com julgamento de condenação. Julgamento de condenação só Deus. Julgamento de exortação é falar a verdade. Efésios 5:11. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário, condenai-nos abertamente. Falar que carnaval é pecado, que quem morre em estado de pecado mortal se condena, eu não estou julgando. Julgando, eu estou falando: ó, você que está no carnaval, não precisa nem voltar para a igreja, que você já está condenado. Já era, perdeu o playboy. Isso é condenar. Isso é julgar. Julgar é eu falar: o que tu está fazendo na igreja, bicho? Tu não, vai embora daqui, show. Isso é julgar. Agora, numa pregação falar o que é certo e o que é errado, isso não é julgar. Não foi Jesus que disse que o teu sim seja sim e o teu não seja não, que passa disso vem do maligno? Não foi São Paulo que disse: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Ontem, no cenáculo do movimento sacerdotal mariano, o padre que substitui o padre, que eu esqueci o nome agora, o padre God, ele falou algo muito interessante: se Jesus voltasse hoje, ele pregaria um evangelho diferente ou ele pregaria a mesma coisa? Pregaria a mesma coisa. Então não existe: isso era pecado antes, isso é pecado agora também. Mas não adianta eu falar, é necessário eu rezar. Por isso, muitas vezes não vai adiantar muitas minhas palavras. Talvez na tua casa as pessoas não sigam, talvez na tua casa só tem novela prostituída, só tem programa imoral, só tem o que não presta. Por que na hora da novela ou em outro momento você não reza um rosário por ele? Talvez você falar só vai causar discussão na tua casa. Reza. Reza que Nossa Senhora fará a obra. Rezai o teu rosário, oferecei os teus sofrimentos. E como aquele versículo que foi citado no início, que São Paulo fala: a vós foi dado não somente
conhecer a Cristo, mas por Ele sofrer. Nessa época de carnaval, se Deus conceder para alguns de nós o sofrimento, agradeça a Deus, não murmure. Os pastorinhos de Fátima procuravam sofrimentos, né? Conta-se que a irmã Lúcia conta que Jacinta mexendo em umas plantas lá, pegando uma folha, de repente pegou numa planta que tinha uns espinhos e machucou a mão. E ela começou a gritar: olha, uma forma da gente oferecer sacrifício para Deus, começaram a catar mais e ficar apertando na mão. Sacrifício, nós podemos oferecer nossos pequenos sacrifícios, como eles. Uma vez eles estavam no lugar, tinham que beber água, estavam com muita sede, mas eles queriam oferecer a sede, mas não estavam aguentando. Então, em vez de beber a água limpa, foram beber da água suja. Veja, talvez nós não aguentemos alguns sacrifícios como esses, mas, repito, da carne, na sexta-feira, a vontade de tomar um refrigerante, tome água. É um sacrifício, dói, porque a gente é apegado a essas coisas. Sacrifício de estar com vontade de comer um trem, aquele negócio que está mexendo, que você oferece a Deus. Você abre a geladeira para comer um doce, aí você lembra, nessa hora alguém pode estar quase para ser condenado. Você não tem outra forma, oferece, não vou comer esse doce em penitência. Nós somos escravos de Nossa Senhora. E os nossos méritos são dela, e ela nos revestirá dos méritos dela. Por isso nós somos chamados a ser corredentores junto com ela, que é a corredentora. Porque, encerro agora com a frase da Santíssima Virgem, na própria aparição de La Salette. Nossa Senhora em La Salette, ela fala para os videntes assim: veja, se nós somos verdadeiros cristãos apóstolos dos últimos tempos, é impossível que nós não soframos, que nós não sintamos tristeza ao passar naquele eixo, ao ver a perseguição que os cristãos estão sofrendo no mundo. É impossível. E até como nosso Senhor pediu, orações públicas, procissões, ande com a imagem de Nossa Senhora na rua nesses dias. Porque São Gabriel das Dores era um jovem que vivia no mundo, usava até silício, fazia penitência, mas não conseguia se converter, continuava vindo para as festas. Mas um dia, numa procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores, ele olhou para aquela imagem e ouviu uma voz no seu interior: não vê se o mundo não é para ti? Então aquele homem abandonou tudo e entrou para a vida religiosa. Se tornou Gabriel das Dores. Se Nosso Senhor pede procissões públicas, a gente não pode fazer mundo, anda com a imagem de Nossa Senhora, anda com a camisa com a imagem de Nossa Senhora. Talvez alguém que está lá naquele eixo, se drogando, se prostituindo, olhe para o ônibus e vê você com a camisa de Nossa Senhora, com a imagem linda de Deus, em algum momento, e peça perdão. A gente nunca vai saber se alguém se converteu com isso, mas Deus sabe. Se nós não podemos pregar com palavras, preguemos com o nosso sofrimento interior, salvemos as almas com o nosso sofrimento. Porque vocês viram que Jesus falou a Santa Faustina, que a oração, que o sofrimento salva mais almas do que os missionários só com sermões. Então Nossa Senhora fala em 1846 para os pastorinhos também, para duas crianças em La Salette, na França: os justos sofrerão muito, as suas preces, a sua penitência e as suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, como também a minha ajuda e a minha intercessão. Nós estamos sofrendo com os acontecimentos, os ataques. A própria França foi avisada e ela traiu a Nosso Senhor. Hoje em dia, se você for pregar na rua, na França, você é preso, pelo que conta, né? E agora sofre. Vários islâmicos entrando no nosso território também. E nós, sem fazer nada.
Mas temos que ter essa confiança em Deus e em Nossa Senhora. Nossa Senhora falou que os justos sofreriam, mas a nossa penitência, a nossa oração, o nosso clamor atrairia a misericórdia sobre o mundo. Por isso eu gostaria que você pudesse nesse momento levantar e pudéssemos, antes de ir para o Santíssimo, diante da imagem da Santíssima Virgem, clamar a Mãe das Misericórdias, a misericórdia de Deus. Com as tuas palavras pede o auxílio da Virgem. Ela que é a Mãe da Misericórdia. Jesus um dia mostrou para Santa Faustina a visão de que ele queria punir o mundo, mas Nossa Senhora mostrava o coração imaculado transpassado por uma espada, ou seja, a sua corredenção. E Jesus não conseguia punir o mundo porque Nossa Senhora nos defendia. Mas até quando Nossa Senhora conseguirá nos defender? Porque o clamor é muito pouco diante dos pecados que são cometidos. Abra a boca neste momento. Não deixe o sono tampar a tua boca. Mãe de Deus, nós queremos pedir a vossa intercessão, o vosso auxílio. Nós queremos pedir, Mãe de Deus, que a Senhora venha em nosso auxílio, pois nós necessitamos da misericórdia de Deus. Mãe de Deus, nós sabemos que nesses dias, com os pré-carnavais, com o próprio carnaval, até com o cotidiano da nossa sociedade, Mãe, nós temos clamado a ira de Deus. Mas hoje aqui reunidos, em oração, em vigília, nós queremos clamar a misericórdia de Deus para essa cidade, Mãe de Deus. Nós queremos clamar a misericórdia do Teu Filho. Não deixai, Mãe, que Deus puna essa sociedade. Não deixai, Mãe, que Deus puna a todos nós essa cidade. Mas sede a nossa defesa, Mãe. Sede o nosso auxílio. Sede a nossa salvação. Fazei, Mãe de Deus, que nessa cidade jorre sangue e água como misericórdia para nós. Nós queremos a misericórdia, nós necessitamos da misericórdia. Ó grande Mãe de Deus, vem em nosso auxílio. Mãe das misericórdias, esmagai a cabeça da serpente infernal, esmagai a serpente da impureza, do alcoolismo, das drogas. Mãe de Deus, dai-nos um espírito de adoração. Mãe de Deus, dai-nos a graça do verdadeiro testemunho. Mãe de Deus, vem em nosso auxílio. Mãe de Deus, ajudai-nos a ser santos. Vem sobre todos nós, Mãe de Deus, sobre os que estão no mundo neste momento, acolhe-nos, leva-nos ao céu. Grande Mãe de Deus, misericordiosa. Minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar.
minha mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Peçamos a Nossa Senhora a graça de sabermos adorar Jesus e que neste momento ela ponha em nosso peito o coração imaculado dela, um coração reparador, um coração adorador, que entreguemos a nossa vida a Nossa Senhora, que neste momento ela possa usar do nosso corpo e da nossa alma para reparar Cristo, que prostrados diante de Deus adoremos em espírito e em verdade, e reparemos o coração de Deus que nesta hora da madrugada é tão ofendida, até mesmo por crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.